Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Marcelo e dentro desta série de vídeos que estamos fazendo sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física, o assunto de hoje tratará sobre os alimentados. Existe uma certa confusão do contribuinte no que diz respeito a confundir um pouquinho, acreditando que os dependentes são os alimentados. E perante a legislação do imposto de renda da pessoa física, há uma diferença entre esses dois personagens, né? O dependente, existe uma série de regras relacionadas ao imposto de renda que caracteriza essas pessoas, né? Normalmente são os cônjuges, os companheiros ou companheiras, né? Filhos até 21 anos ou 24 anos, desde que estejam matriculados no ensino superior ou em escolas técnicas, né? Eu já havia comentado em vídeo anterior. O nosso foco de hoje é para os alimentados, que não tem nada a ver diretamente com os dependentes, né? Estes alimentados, normalmente, eles recebem pensão alimentícia. E essa pensão alimentícia, ela pode ser paga tanto a uma criança quanto a um adulto. Não há restrição tão grande quanto em relação aos dependentes, né? Então pode ser que a pensão de alimentos ela seja recebida por exemplo, né, uma ex-mulher, o ex-marido, um filho, um pai, um parente, enfim, aquela pessoa que o juiz decide que deverá receber este tipo de assistência ou esse tipo de benefício. Em relação a essas pessoas, então, que receberiam, né, esses são chamados de alimentados. Né? Então, desde que, de alguma forma, esta pensão alimentícia ela tenha sido em função de uma decisão judicial, um acordo homologado judicialmente ou ainda de escritura pública, a pessoa que efetua o pagamento a estes alimentados, ele é considerado como alimentante. Então, esta pessoa, né, esse alimentante, que é o contribuinte, ele poderá deduzir este valor pago a título de pensão alimentícia da base de cálculo do imposto de renda. Porém, existem algumas condições para que isso seja feito, né? Então, muitas vezes, em acordos judiciais, há uma definição sobre a natureza dos valores que serão pagos, né? Não raras as vezes há uma discriminação de vários tipos de valores que serão pagos dentro de um processo. Pode ser que uma parte do valor pago seja para custear a educação, uma parte para custear despesas médicas, né? Nestes dois pontos especificamente, não se enquadram como pensão de alimentos, né, para fins de preenchimento dentro da declaração do imposto de renda. Aqueles valores decorrentes principalmente de educação e de alimentação, eles teriam um campo próprio dentro da declaração, né? Que são os pagamentos lá e doações efetuadas, né? Então não seriam enquadrados como um valor global de pensão alimentícia. Também dentro das verbas que eventualmente lá na justiça seja estipulado pelo juiz, podem ter valores a título de pagamentos de aluguel, de condomínio, de transporte, muitas vezes de previdência complementar. Estes valores eles não recebem nenhum tipo de benefício do ponto de vista fiscal, né? Então esses valores seriam indedutíveis para fins de imposto de renda. Então tem que se tomar muito cuidado, né? O alimentante ele tem que ter a certeza de que para registrar como pensão de alimentos seriam somente aqueles valores efetivamente decorrentes desta natureza, pensão de alimentos, e não para custear outros tipos de gastos eventualmente da pessoa alimentada. Então tem que tomar um cuidado bastante grande em relação a isso para não correr em erro no momento da elaboração da declaração do imposto de renda. Um entendimento também que a Receita Federal traz é que somente poderá ser de fato aproveitado para a base de cálculo como pensão de alimentos aquilo que há uma decisão judicial, né? Ou seja, aqueles acordos extrajudiciais que eventualmente as pessoas fazem, né? Para tentar de alguma forma subsidiar uma outra pessoa, perante a legislação do imposto de renda, esses acordos não são encarados como passíveis de dedutíveis
da base de cálculo do imposto de renda. Vocês imaginem, né, que situação bastante ruim para aquela pessoa que está desembolsando muitas vezes um valor relevante e ele não poderia abater isso dentro da base de cálculo do imposto de renda por não ter feito esta homologação judicial ou escritura pública em relação a esse acordo que foi feito para quem irá receber a pensão de alimentos. Também não há uma previsão legal aquelas deduções pagas decorrentes do que é chamado de sentença arbitral, que ela é fora do poder judiciário, né? em que são eleitos árbitros para decidir uma determinada causa. Infelizmente, a declaração de imposto de renda ela acaba não aceitando este tipo de decisão, pelo menos para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda. Para quem paga também a pensão alimentícia, existem alguns valores que às vezes são decorrentes, por exemplo, é retirado um pedaço do 13º salário e sobre isso que é descontado do 13º salário é pago uma pensão de alimentos. Em função do 13º salário ser um provento que a gente diz, do ponto de vista do imposto de renda, há uma retenção na fonte deste imposto. Então, também a pensão alimentícia decorrente do 13º salário, esta não poderá ser deduzida da base de cálculo na declaração anual. Então, ela deve ser feito um registro em campo próprio lá dentro da declaração, mas não deduz da base de cálculo. Assim como aquelas parcelas chamadas de provenientes de rendimentos isentos. Esses rendimentos isentos, no momento que é feita a declaração do imposto de renda da pessoa física, né, a parcela da pensão alimentícia decorrente desses rendimentos isentos, essa sim poderá ser dedutível. A do 13º não, mas essas dos rendimentos isentos, ela poderá deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Há também aquelas condições em que, muitas vezes, a pensão alimentícia ela está sendo paga em função do cumprimento de uma sentença que foi proferida no exterior, né? No estrangeiro, não dentro do nosso país. Neste caso, daí, o contribuinte, aquela pessoa que é chamado do alimentante, ele deverá, de alguma forma, homologar aqui no Brasil, né, junto ao Superior Tribunal da Justiça, esta decisão que foi proferida fora do nosso país. Então, para encontrar esta proteção do ponto de vista do imposto de renda, para poder deduzir da base de cálculo, haverá necessidade desta homologação aqui no Brasil. Não bastaria pegar a decisão do exterior e de uma vez só aproveitar ela dentro do imposto de renda sem esse ato legal que é homologar dentro do nosso país. Então, isso é do ponto de vista do alimentante, né? Então, ele terá, dentro da declaração de imposto de renda, os campos específicos para fazer este preenchimento. Para quem está recebendo a pensão alimentícia, esta pessoa ela estará sujeita, ou deverá fazer, né, o que é chamado do carnê-leão, que também em vídeo anterior eu gravei, né, um comentário a respeito desta obrigação. Então, todos os meses que a pessoa que recebe esta pensão de alimentos, na medida em que esse crédito, esse dinheiro vai entrando em conta corrente ou vai sendo disponibilizado o recurso, esta pessoa deve preencher este carnê-leão e o imposto para quem recebe, ele é devido no mês. Então, o que acontece? Se eventualmente a pessoa, por descuido ou por desconhecimento, não preencher este carnê-leão, cujo sistema também faz parte da Receita Federal, pode ser que no preenchimento lá ao final do ano, na declaração de ajuste anual, ela tenha um salto muito grande de imposto e ela tenha que pagar muito mais porque esse imposto que é devido mensalmente, ele será corrigido e aí naturalmente o desembolso será muito maior. Então, um cuidado para quem está recebendo é preencher mensalmente o carnê-leão para apurar ou não, né, para verificar se haverá necessidade de recolher imposto decorrente deste rendimento. Tá ok? Então, como percebe-se, existem peculiaridades bastante grandes, né, em relação à pensão de alimentos e devemos tomar um grande cuidado no momento de elaborar a declaração de imposto de renda para não correr em erros,
principalmente erros de preenchimento do formulário e do envio, né? Ok? Espero que de alguma forma eu tenha auxiliado as pessoas a compreender um pouquinho melhor qual que é a diferença entre dependente e qual que é a diferença entre alimentado. Sedimentado o conhecimento no sentido de ter segurança para preencher a declaração do imposto de renda, tanto por quem paga a pensão alimentícia quanto por quem a recebe. Ok? Se gostaram, não deixem de curtir lá no meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo, e quanto mais curtidas tiver, melhor para divulgar o canal e tornar do maior conhecimento de pessoas aqueles assuntos que lá eu posto sobre imposto de renda, sobre contabilidade e também sobre finanças. Que o meu propósito é sempre este, né? Não tornar o conhecimento somente para pessoas especialistas, somente para contadores, e sim para um maior número de interessados. Ok? Nos vemos no próximo. Um abraço a todos.